Fair Value Gap, Imbalance, no gráfico é tudo a mesma coisa, só o conceito que muda um pouquinho. Nesse vídeo aqui você vai aprender exatamente a como identificar um bom Fair Value Gap, como validar e qual que é o real conceito por trás desses pontos de interesse. Bora! Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos de idade e tenho quase 7 anos de mercado financeiro. Este é o seu canal sobre trading e aqui você aprende só o que realmente funciona. Bom, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um ponto de interesse institucional muito interessante, que é o Fair Value Gap. Bom, galera, o que vocês precisam de entender sobre o Fair Value Gap é que ele é nada mais nada menos que um buraco, uma lacuna. O próprio nome Fair Value Gap já significa isso. Então, o nome Fair Value Gap significa buraco, lacuna. Então nós vamos encontrar o quê? Uma lacuna, um buraco no gráfico. Essa lacuna é sempre formada no meio de 3 candles. Se não tiver 3 candles, não existe uma lacuna, porque a lacuna ela fica no meio. Se tem só 2, não tem nada ali no meio que dá para formar o Fair Value Gap. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui um candle, olha só, um candle, 2 candles e aqui o terceiro candle. Aqui no candle 2 nós tivemos o nosso Fair Value Gap se formando. Olha só, aqui e aqui nós temos uma lacuna onde o preço não trabalhou, ele só caiu reto. Se nós não tivéssemos esse terceiro candle aqui, por exemplo, não teria, ó, vou tirar aqui para vocês verem, não teria possibilidade de formar o nosso Fair Value Gap. Ó, se a gente tirar aqui, beleza, você colocou aqui a região, mas e aí? Onde que essa região aqui vai fechar? Onde que esse gap fecha? Precisa de mais um candle aqui, né? Precisa de mais um candle aqui para representar se esse espaço aqui vai virar um Fair Value Gap, né? Nesse caso aqui, ó, seria aqui, né? Ou se tivesse, por exemplo, um pavio aqui nessa região, nós não teríamos nenhum Fair Value Gap aqui, né? Aí o preço teria trabalhado em toda essa região. Então, Fair Value Gap nada mais é do que uma lacuna que vai aparecer entre 3 candles, tá? Se a gente pegar aqui rapidinho ó, no gráfico do Bitcoin, olha só, temos aqui um candle, primeiro candle, este grandão aqui é o segundo, e este menor aqui, ó, vermelho, é o terceiro, certo? No meio desses 3 candles, nós tivemos aqui a lacuna, nós tivemos a formação de um Fair Value Gap. Olha só, aqui ele se inicia nesse pavio e vai até o pavio aqui do terceiro candle, certo? Então aqui temos o Fair Value Gap. E se nós tivéssemos, por exemplo, né, um pavio grandão nesse terceiro candle, cobrindo toda essa região aqui, aí nós não teríamos, né? Não teríamos o FVG. Aí o preço ia ter trabalhado em toda a região, tá? Então, para você ter um Fair Value Gap formado, a primeira coisa que você precisa de procurar é por 3 candles, um ao lado do outro, e no meio desses 3 você vai verificar se houve a formação do nosso Fair Value Gap, da nossa lacuna, certo? Bom, voltando aqui para o que interessa. O que que isso significa, né? Beleza, formou uma lacuna lá no gráfico, um buraco, tá, mas e daí? Né? E daí? O que que isso aí me interessa? Simples, galera. Essa formação, ela nos diz que o deslocamento de preço naquela região foi muito forte, né? O preço só subiu ou só caiu. A movimentação de alta foi muito forte ou a movimentação de baixa foi muito forte a ponto de formar aquela lacuna, aquele buraco entre os candles, certo? E quem que consegue fazer fortes movimentações assim nos gráficos? Normalmente são as instituições. É por isso que Fair Value Gap é um ponto de interesse institucional, certo? Essa formação, então, nos diz que o deslocamento de preço foi muito forte naquela região. Dentro dessa lacuna, consideramos que o preço trabalha de forma ineficiente, ou seja, a parte contrária não conseguiu negociar ali. Quando a gente vê um Fair Value Gap de alta, por exemplo, a gente considera que os vendedores não conseguiram negociar naquela região. É óbvio que teve ordens de venda entrando ali, mas essas ordens serviram apenas de liquidez para os compradores empurrar o preço para cima, certo? Consideramos que o gráfico sempre vai trabalhar de forma eficiente. É por esse motivo que aquela região de ineficiência, ou seja, o Fair Value Gap, torna-se um ponto de interesse onde o preço pode vir a buscar a fim de fechar a ineficiência. Então não é que ele vai vir buscar a ineficiência, ele pode vir buscar a ineficiência. E para ele vir buscar essa ineficiência, vão ter aí alguns fatores, né, que vocês vão analisar e eu vou ensinar tudo aqui nesse vídeo, nessa aula, certo? Bom, então aqui o exemplo vocês já viram, né?
3 candles se formando, mostrei na prática ali também os candles se formando ali no gráfico do Bitcoin, né? Então vamos avançando aqui um pouco mais. Galera, não é simplesmente achar um Fair Value Gap, né? Não é simplesmente você encontrar ele ali e pegar e colocar sua ordem lá e pronto, acabou. Não, você precisa de validar. Você precisa de ver se aquele Fair Value Gap ali ele está bem contextualizado. Você precisa de ver se faz sentido ter algum banco, alguma instituição montando alguma posição naquele Fair Value Gap, né? E como que você faz isso? Vou te explicar exatamente agora. Olha só, galera, se você seguir ó, esse passo a passo, tá? Se você seguir essa regrinha aqui ó, que eu vou deixar, de 1 a 5, todos os Fair Value Gaps que você encontrar no gráfico estarão válidos. Todos, sem exceção de nenhum, beleza? Então, o primeiro ponto aqui que você tem que prestar muita atenção. O movimento que gera o FVG precisa de capturar alguma liquidez. Então, por exemplo, galera, aqui ó, tá? Nós temos esse FVG aqui formado, tá vendo ó? Nessa região aqui. Esse movimento aqui, ó, que formou esse FVG, ele tem que ter capturado alguma liquidez. Então, por exemplo, vamos supor que o mercado estava vindo assim, ó. Beleza. Onde estava a liquidez? Nesse topo aqui, ó, né? Então, o preço veio, capturou a liquidez presente nesse topo, ó, e depois entregou aqui, né, a queda, formando o nosso FVG, certo? Então, é isso que você tem que imaginar. Beleza, achei lá um topo ou um fundo onde formou-se um FVG. Beleza, mas esse topo ou esse fundo capturou a liquidez de alguma região? Se capturou, beleza, tá tudo ok, certo? Segundo ponto, galera, que vocês têm que prestar atenção. O movimento que busca o Fair Value Gap, ele precisa de capturar alguma liquidez formada na estrutura anterior, tá? Então, olha só. Olha só. Temos aqui o nosso Fair Value Gap, certo? Aqui, ó, toda essa região aqui. Certo? Qual que é o movimento que está buscando esse Fair Value Gap? Não é esse aqui, ó? Esse é o movimento que está indo até ele, é o movimento que está buscando, correto? Esse é o movimento que está buscando. Então, esse movimento aqui que está buscando o Fair Value Gap, ele tem que capturar alguma liquidez aqui atrás, ó. Por isso que é na estrutura anterior. Essa aqui é a estrutura anterior. Então, este movimento que está vindo aqui buscar, ó, ele tem que capturar alguma liquidez presente nessa estrutura. É como se fosse assim, ó. Tá? Vou desenhar aqui em cima. É como se fosse assim, galera, ó. O mercado vem aqui caindo. Beleza, subiu aqui. Aqui, tá? Aqui está o nosso Fair Value Gap. Beleza? Aí o preço vem vindo buscar o Fair Value Gap. Só que aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, tá? Tem que ter algum ponto de liquidez. Então vamos supor que aqui, ó, tem uma região de liquidez para o preço capturar e o Fair Value Gap aqui embaixo, ó. Aí o preço vem, captura essa região, pega o Fair Value Gap e aí sim ele vai embora, tá? Então, se tem uma liquidez para o preço capturar na estrutura anterior, certo? Beleza, tá tudo ok. Terceiro ponto aqui, galera. O movimento que busca o Fair Value Gap, de preferência, tem que gerar uma indução próxima a ele. O que isso significa? Que o preço não pode vir buscar aqui direto, tá? É só isso. Vou desenhar aqui de novo um outro exemplo para ficar bem claro para todo mundo. Vamos supor, ó. Pá, beleza, formou um Fair Value Gap aqui, ó, de venda, né? Aí o preço vem vindo aqui buscar o Fair Value Gap, ó. Se ele vir assim, ó, reto, 100% reto, não é muito interessante, não é muito legal. O que a gente quer? A gente quer que ele venha, chegue próximo, sinta um pouquinho a região, por quê? Porque isso aqui gera liquidez, gera uma indução. Quando a galera vê o preço quase chegando no Fair Value Gap caindo, a galera fala, nossa, vou ficar de fora, meu Deus. Não posso ficar de fora dessa operação aqui. Aí a galera começa a vender antecipadamente, certo? Isso gera o quê? Liquidez. Isso aqui nada mais é do que uma indução próxima ao Fair Value Gap. Se isso aqui acontecer, aí esse Fair Value Gap aqui em cima, ó, vai estar mais forte ainda. Aí sim, quando o preço vir aqui buscar, você vende. Ele induziu a galera a vender, a se posicionar aqui, depois veio para estopar todo mundo, aí veio realmente mitigar o Fair Value Gap e depois ele vai ali entregar a queda. Certo, galera? Seguindo aqui. Galera, os candles, ó, número 4, tá? Os candles da estrutura que está o Fair Value Gap devem ter o corpo grande, pavios pequenos demonstrar força. Ó, o exemplo tá aqui embaixo, ó, tá?
esse aqui é a forma correta e essa aqui é a forma errada. Olha só, dá uma olhada nesses candles vermelhos aqui, ó, nesses candles negativos. Vocês podem ver que eles são grandes, não tem muito pavio, né? Isso aqui demonstra o quê? Força, tá? Demonstra força. E se tem institucional no jogo, tem que ter o quê? Tem que ter literalmente força de movimento, tá? Olha já esse outro exemplo aqui que tá com o X, ó, o exemplo que está errado no caso, né? Olha só, candles pequenos com pavios grandes, né? Não demonstra força nesse movimento. Olha aqui, essa queda aqui é igual a essa queda aqui? É igual a essa queda aqui? Não é, galera, tá? Ambos são movimentos de queda, mas são diferentes, tá? Isso aqui não demonstra força, não demonstra confiança, certo? E galera, por último, tá? Por último, número 5 aqui, ó, que vocês precisam de saber. Isso aqui é muito básico, muito simples. Mas o Fair Value Gap só é marcado após o choque. O que é o choque, galera? É quebra de estrutura. Eu já tenho um vídeo no meu canal ensinando sobre isso. Se você ainda não assistiu, é só vir aqui nos comentários que vai ter a playlist ali do curso completo, né? E lá vai ter o vídeo falando sobre estrutura de mercado, onde eu ensino o que é choque, né? Então, choque é a quebra de estrutura. Então, por exemplo, ó, o mercado tá subindo aqui, certo? Aí ele fez uma queda aqui, ó, e formou esse FVG. Mas esse FVG só vai estar válido se ele quebrar essa estrutura aqui, ó. Então ele tem que fazer isso, realizar aqui, ó, pá, quebrou aqui o fundo, quebrou a estrutura. Aí sim, você pode marcar aqui o FVG, certo? Então, essa quinta regra é muito básica, nada mais é do que isso que eu acabei de falar, tá? Agora, galera, vou passar para vocês algumas características, tá? Do melhor Fair Value Gap possível. Sempre quando você estiver operando, você vai achar ali vários Fair Value Gaps e tal, e vai surgir dúvida. Pô, será que o preço vai parar nesse aqui? Será que o preço vai parar nesse outro aqui? Então aqui vai algumas dicas, né, que eu fui observando aí durante meus anos de mercado e acho interessante vocês se atentarem nisso, tá? Então olha só, primeira dica que eu dou, tá? De preferência, você sempre vai alinhar a macro com a micro. Como assim? Como assim? Ó, vamos supor que aqui, ó, é no tempo gráfico de 1 hora, tá? Ó, aqui, 1 hora. E aqui é no tempo gráfico de, sei lá, 2 minutos. Beleza? 1 hora e 2 minutos. Aí, você identificou aqui, ó, uma quebra de estrutura, o preço formou aqui, ó, um Fair Value Gap, né? Todas essas características aqui anteriores que eu já falei, você já verificou e tá tudo validado. Então, enfim, você tem lá o seu Fair Value Gap. Beleza. Só que aqui, no tempo gráfico de 1 hora, tem um espaço muito grande, né? Ali para você encontrar um bom ponto de entrada. Quando você joga lá no 2 minutos, se você acha, né, um Fair Value Gap menor dentro daquele Fair Value Gap maior. Certo? Então, dentro desse aqui, ó, esse aqui é a mesma coisa, tá, galera? É a mesma coisa, só que aqui é numa hora, aqui é no 2 minutos. Aí, quando você marcou lá o seu FVG numa hora. Quando você diminui o tempo gráfico para 2 minutos, ele vai ficar lá grandão no TradingView. E aí você vê se lá dentro tem Fair Value Gap, certo? Aí você vai alinhar os gaps da macro com a micro, certo? Isso aqui costuma dar muito bom, tá? Isso aqui costuma te dar uma precisão muito maior na hora de escolher o FVG. Então preste atenção nesse alinhamento, tá? Segundo ponto, a maioria dos candles vendedores na estrutura que formou o FVG, se o movimento for de baixa, tá? Então, galera, se o gráfico está caindo, você achou um Fair Value Gap, você quer vender, né, naquela movimentação de baixa. Você olhou lá aquela estrutura, certo? Se a maioria dos candles forem negativos, é melhor. Isso indica o quê? Eu já falei algumas vezes, força. Tudo que indica força, quando a gente está falando aqui de Fair Value Gap, é bom, tá? A maioria dos candles compradores, ou seja, de alta, na estrutura que formou o FVG, esse movimento for de alta. Mesma coisa, se você está querendo comprar, o mercado está subindo, formou um FVG, você está esperando o mercado voltar para comprar. Você vê, olha aquela estrutura de alta. A maioria dos candles que está lá é de alta. Se for, legal, porque isso aí indica força. E é exatamente o que a gente quer quando nós estamos falando de FVG, certo? Corpo dos candles grandes e pavios pequenos. Por quê? Também porque indica força. Certo, galera? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui rápida na prática, tá? Na prática aqui, deixa eu apagar esse Fair Value Gap. Então, tô aqui, ó, no Bitcoin, tá? No tempo gráfico de 1 hora. E se a gente começar a observar o preço, a gente vê
que ele vai se desenvolvendo e conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai ali deixando os gaps, né? Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, né, nós tivemos um gap aqui, né, nessa movimentação de alta. Se a gente pegar aqui, ó, este candle, opa, peraí, se a gente pegar este candle e este outro aqui, você vai ver o quê? Que aqui no meio tinha um gap, né? Olha só. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, o gap começa aqui, né, ó. Aqui, né, embaixo aqui, ó, nesse paviozinho, tá vendo? E vai até lá em cima, ó, no pavio nesse pavio inferior na mínima, né? Opa. Tá meio ruim para marcar, galera, mas é aqui, tá? Aí, agora foi. Vai na mínima aqui do terceiro candle. Então, olha só, galera. No Fair Value Gap de alta, igual esse aqui, tá? Você vai pegar os três candles, certo? O primeiro candle você vai marcar a máxima dele. E o terceiro candle você vai marcar a mínima dele. É isso, tá? E se for de baixa? É o contrário. É o contrário. Beleza? Sem segredo em relação a isso aqui. Então, olha só. Formou um Fair Value Gap aqui, o preço respeitou, foi embora. Aí, galera, olha só. Se você for observando o mercado se desenvolvendo aqui, ó, ele tá deixando um monte de pavio para tudo quanto é lado. Não tá formando Fair Value Gap, né? E aí você vai, ó. Não tem nenhum gap formado, nenhum gap formado, nenhum gap formado. De repente o mercado dá uma porrada para cima, ó. Pá! Deu essa porrada para cima aqui. Opa, olha só. Força no movimento gera o quê? Gap. Fair Value Gap. Você vê aqui, ó, marcou o Fair Value Gap, que fica aqui, né? Você marcou aqui, ó, a máxima do primeiro candle e a mínima do terceiro candle, certo? E aqui você tem a região. Olha onde o preço veio buscar aqui, ó, né? Desenvolveu depois? Com certeza. Olha onde ele veio aqui agora novamente buscar. Desenvolveu depois? Opa, isso aqui tá acontecendo agora. O mercado está se desenvolvendo, tá bom? Vamos ver se a gente encontra aqui mais alguns bons exemplos para vocês verificarem. Galera, lembrando, tá, que eu não fiquei procurando essas regiões antes, eu só tô abrindo o gráfico e tô procurando junto com vocês. Olha só que legal, ó. Olha só isso aqui, tá? Presta atenção. Aqui, nesse Fair Value Gap aqui, ó, que eu vou mostrar agora, o preço atendeu a todas as características que eu passei para vocês, tá? Ó, o mercado veio aqui, capturou essa liquidez aqui desse fundo, certo? Então, veio aqui capturar essa liquidez aqui. Ou seja, o movimento que formou o gap capturou alguma liquidez? Sim, o gap está aqui, ó. Este é o gap. Então, sim, o movimento que formou o gap veio aqui e capturou a liquidez deste fundo, certo? O movimento que está buscando aqui, ó, o gap, gerou alguma liquidez? Aqui, ó. Este fundinho aqui, ó, próximo gap. Gerou liquidez aqui, depois veio, gerou uma indução, ó, tá vendo? Olha só, tudo que eu falei, galera, tá acontecendo aqui agora no gráfico ao vivo, tá? Gerou liquidez aqui nesse pavio, ó, que eu marquei agora aqui em azul, tá vendo? Depois ele veio, fez uma indução, capturou a liquidez, fez uma indução, né, pra galera falar, nossa, perdi aqui, vou entrar agora, dá nada não. A galera pega, coloca o stop aqui, depois o preço vem, mitiga realmente, de fato, né, a região, ó, aqui sim ele veio mitigar a região, aqui sim ele veio mitigar a região, e depois foi embora, né? O seu alvo dessa operação aqui, ó, já seria aqui em cima, a saída aqui. Então, operação válida, legal, Fair Value Gap legal, tudo 100% aqui nesse exemplo, tá? Galera, eu só tenho uma última opinião para deixar aqui para vocês em relação a esse tipo de ponto de interesse, tá? Para quem é um pouco mais experiente aí, já deve ter falado do Michael, né? Que é o criador do método ICT, Inner Circle Trader. E ele diz o seguinte, que existe um algoritmo que controla o gráfico, né? E que esse algoritmo aí é o que faz de fato o gráfico se movimentar. E ele fica buscando os gaps, os Fair Value Gaps, certo? O problema é que ele fala que esse algoritmo aí roda em um gráfico principal e todos os outros gráficos se movimentam por conta da correlação de mercado, tá? Isso aí é uma coisa que eu não concordo, é uma coisa que eu sei que isso não é verdade, né? Com a minha compreensão sobre o mercado, com o meu entendimento sobre o mercado, eu sei que isso aí não é verdade, né? Os mercados, eles são correlacionados, mas eles também são descorrelacionados em relação às negociações, certo?
bancos e instituições que operam, por exemplo, aqui no Brasil, não operam lá fora, não ao mesmo tempo, pelo menos, né? Então, essa ideia aí é uma ideia meio louca, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que a gente ouve por aí na internet, certo? Se você for pegar a real interpretação, o real contexto sobre imbalance é uma coisa que já existe há muito tempo. Antes do SMC, já falava sobre imbalance. Imbalance é o quê? É realmente uma ineficiência. É uma ineficiência. É o gráfico se tornando ali ineficiente, só um lado conseguindo negociar. É isso que imbalance significa. Mas não significa que tem um algoritmo de alta precisão que vai ali ficar buscando essas regiões de forma intensa e tal, tal, tal. Galera, não é assim que os algoritmos trabalham, tá? Esse ponto de interesse funciona? Sim, funciona, mas essa não é a ideia, tá? Ele funciona porque realmente houve um desbalanço ali e o preço tende a voltar naquela região, mas não porque tem um algoritmo trabalhando em cima disso que vai ficar fazendo o preço voltar ali, tal, tal, tal. Isso aí é uma coisa meio louca, tá? Existe sim algoritmos que operam em bancos, mas não é dessa forma, tá? Você acha que o algoritmo vai ficar analisando o gráfico, olhando o gráfico ali para executar as operações? Não. Nem gráfico tem no meio, tá? Então tomem um pouco de cuidado com as coisas que vocês costumam ouvir por aí na internet. Fechou, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aí, ó. Não custa nada. Deixa o like e se inscreve no canal. Te vejo na próxima. Valeu!